meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Yasmin, eu sou guia e professora de desenho humano e hoje eu quero falar com vocês sobre os ambientes dentro do desenho humano. Essa parte dos ambientes, as informações que a gente tira vem lá daquelas setinhas que estão do lado do corpo gráfico. Então, quando a gente está falando de ambientes, é a segunda seta, a seta inferior do lado esquerdo. Essa é uma parte um pouco mais avançada de desenho humano, não vou entrar aqui tanto na dinâmica, da mecânica mesmo de como isso funciona, tem várias camadas ali de informações que a gente pode tirar. Eu vou bater nessa tecla, não menosprezem o básico do desenho humano. Então, o seu tipo de energia, a sua estratégia de vida, a sua autoridade interior, primeiro você foca nisso, depois você vai para essas outras partes mais avançadas do desenho humano. Existe uma parte bem complexa para a gente interpretar, então muitas vezes quando a gente está olhando um gráfico a gente tem que ver várias informações, mas aqui eu já vou trazer o que vocês precisam saber sobre os ambientes para realmente facilitar a vida de vocês. O ambiente no desenho humano seria aonde você se sente bem e aonde você tem espaço para literalmente ser você mesmo, sabe? Então é onde você consegue cumprir o seu projeto de desenho humano sem tanta resistência. Então, sabe aqueles lugares que parece que a gente se sente bem naturalmente, que as coisas fluem pra gente nesse lugar? Esse é o seu ambiente. Vale ressaltar que o ambiente não é muito importante para criança. Então, antes do nosso retorno de Saturno, não faz tanta diferença assim na nossa vida, no nosso ambiente. Então, se você é, por exemplo, um ambiente, sei lá, de caverna e o seu filho é um ambiente de montanha, priorize o seu ambiente. Claro que se você puder chegar num acordo entre você e o seu filho, eu posso até dar umas dicas disso depois, mas você é a prioridade porque faz muito mais diferença para um adulto do que para uma criança, ok? E aí, existem 6 tipos diferentes de ambiente. Eu vou falar sobre cada um deles, mas já quero deixar uma coisa clara. Dentro desses 6 tipos de ambiente, mesmo assim, a seta ela pode estar para a esquerda ou para a direita. Quando a seta está para a esquerda, o ambiente que você se sente melhor, ele tende a ser mais conhecido e mais estruturado. Quando a seta está para a direita, o ambiente tende a ser mais fluido. Então, a dinâmica é mais movimentada mesmo. Às vezes até literalmente o jeito que o espaço é mais movimentado. Porque isso é uma coisa do desenho humano. A seta para a esquerda normalmente ela tá ligada mais ao lado masculino da coisa, não de gênero, homem e mulher, mas da estruturação, da assertividade, da estratégia, sabe? Do conhecido, do estruturado. E a seta para a direita, ela tende a ser mais fluida, mais feminina, mais aberta, mais receptiva. Então, essa é a grande diferença. Normalmente, nos gráficos de desenho humano que você gerar, vai ter lá o ambiente, ou vai estar como environment, e aí você pode ver qual que é o seu, tá? Então, você não precisa necessariamente olhar a setinha, só tô falando de onde vem. E aí, vamos lá. Então, a primeira possibilidade de ambiente que você pode ter é o ambiente caverna. O que é a caverna, gente? Pense literalmente numa caverna, né? Normalmente a caverna é um lugar mais fechado, mais apertado até, mais estruturado. Muitas vezes é um lugar, inclusive, que só tem uma entrada, né? Então que você vê o que está acontecendo fora. E pessoas que têm esse ambiente de caverna no desenho humano delas, muito provavelmente elas vão se sentir melhores em ambientes que também são estruturados, que também são fechados. Às vezes, inclusive, é uma pessoa que não gosta muito desse tipo de surpresa, não tipo a surpresa boa do refletor, mas aquela surpresa que tipo você não tá esperando e parece que você tá meio em alerta e que você leva um susto, sabe? A caverna, para ela relaxar, ela precisa estar nesse ambiente estruturado, que inclusive ela vê as possibilidades de perigo. E quando a gente está relaxada é quando a gente consegue viver realmente a nossa essência. Porque se eu estou em estado de alerta, se eu estou, né, no meu sistema de full ou luta ativado, eu não consigo literalmente relaxar e ser eu mesma e fluir com as coisas, sabe? Então, para pessoas de caverna é muito interessante estar em ambientes mais estruturados. Talvez, por exemplo, se você está construindo uma casa nova, em vez de você fazer o primeiro andar todo aberto de vidro, você faz as coisas estruturadas. Então tem uma cozinha, tem uma sala, tem uma sala de TV, sabe? Parede é muito interessante. Se, por exemplo, você está num restaurante, às vezes é legal você sentar de costas para a parede para ver quem está chegando, para não se sentir em alerta, tipo, ai meu Deus, que medo de alguém chegar por trás e eu não ver. E às vezes não é um medo consciente, tá, gente? Às vezes é realmente um estado que você fica. Então,
sei lá, se a sua mesa de escritório ou a sua cama tá de costas para a porta, pode ser interessante também virar. Então, todas essas coisinhas são muito legais para quem é caverna. Se você é caverna voltada para esquerda, então se a setinha tá voltada para esquerda, lá, a hora que você vê, provavelmente vai estar escrito caverna seletivo. Se você é seletivo, muito provavelmente você gosta sim desses espaços estruturados e para você é melhor fazer, tipo, por exemplo, se reunir, estar em lugares que é o seu espaço e que você seleciona quem vai entrar. Normalmente pessoas de caverna são seletivas mesmo com quem tem acesso a elas, com quem tem acesso à casa delas, e isso é ótimo, isso é muito saudável. Então, por exemplo, fazer um jantar. Então, às vezes eu prefiro do que sair num lugar super aberto, por exemplo, fazer um jantar em casa, receber as pessoas. E aí, lembra que eu falei que quanto mais velha a gente fica, mais isso vai pegando. Então, talvez quando você era jovem, você amava ir pra balada. Ia pra rave, não tinha problema nenhum. Mas talvez agora que, sei lá, você tem 35 anos, às vezes você prefere um jantarzinho na sua casa do que ir pra uma rave com um monte de gente. É uma possibilidade, se observa aí. Se você é uma caverna voltada para a direita, provavelmente vai estar escrito como blending. Então pode estar caves, blending ou misturado. Não sei exatamente qual vai ser a tradução que vão trazer nesses sites que fazem em português, tá? Mas aqui, então, pode ser que você já seja mais aberto a realmente sair, conviver com mais pessoas, mas que você vai se sentir melhor num ambiente estruturado, isso com certeza. Agora, quando a gente vai para o ambiente de mercados, então vamos imaginar o que é um mercado. O mercado é um lugar que a gente vai para trocar as coisas, né? Então, no passado a gente tinha um escambo, por exemplo, né? Sei lá, eu produzi um anel, você produziu uma bolsa, a gente troca. E hoje a gente já tem a troca do dinheiro, mas um mercado é justamente esse lugar que você vai ver várias opções, ver o que você quer. Então, se uma pessoa tem um ambiente de mercado, muito provavelmente ela se sente melhor, por exemplo, vivendo em um lugar que ela tem opções. Então, às vezes é uma pessoa que, sei lá, se ela mudar para uma cabana no meio do nada, que a vila mais perto tá a 10 quilômetros, ela não vai prosperar muito ali, porque ela precisa de troca. São pessoas que prosperam quando estão trocando, então quando elas estão convivendo com alguém, quando elas estão, sei lá, nesse dinamismo das trocas mesmo. Eu tenho um amigo que é mercado e ele mora numa cidade grande e ele considerou mudar para uma cidade pequenininha. E aí ele passou, tipo, 2 semanas nessa cidade pequena e ele, tipo, não, eu preciso ter opção de restaurante, eu preciso ter opção de supermercado, eu preciso ter opção de roupa. Então, isso é muito legal, porque de fato tem tudo a ver com o ambiente dele. Muitas vezes, inclusive, são até pessoas que são bem exigentes com o que elas querem pra elas, sabe? Desse meu amigo eu vejo nitidamente, tanto como ele é exigente, tipo, com tudo que ele vai comprar, tipo, aonde ele vai colocar o dinheiro dele, aonde ele vai, inclusive, colocar o tempo dele, a energia dele. Então, ele é exigente, tipo, com as companhias. E é engraçado, assim, porque às vezes você vê de fora, até parece que é uma pessoa que você fala, nossa, ele é muito confiante. Mas eu acho que tem uma questão dessa seletividade do mercado mesmo, deles terem mesmo essa coisa quase que natural de escolher o que é melhor para eles, e isso é muito legal. Quando a gente pensa no mercado para a esquerda, então é uma pessoa que sim precisa da troca, sim precisa desse movimento, né, dessas opções, mas muitas vezes ele vai preferir fazer isso num lugar estruturado e conhecido. Lembra? Quando a gente falou da seta para a esquerda, normalmente são coisas mais estruturadas e conhecidas. Então pode ser também que seja uma pessoa que também adore receber em casa, sabe? Fazer um jantar para os amigos. Pode ser uma pessoa que às vezes está gostando de trabalhar de casa, gosta do home office, ou, por exemplo, gosta dessa troca, mas às vezes faz as trocas até online. Então compra as coisas pela internet e chega lá na casa dele. Mas você concorda que se essa pessoa morasse no meio do nada, o correio não ia chegar lá? Então, mesmo que seja mercado interno, precisa dessas possibilidades na própria vida. Gosta disso, gosta da troca. Se você é mercado com a seta voltada para a direita, daí muito provavelmente tudo isso da troca e da seletividade é mais para fora mesmo. Então gosta de ir em ambiente, gosta de viajar, gosta de falar com pessoas diferentes, gosta de viajar, conviver com culturas diferentes. Então, muito provavelmente é isso. E todas essas suas experiências, inclusive,
moldam mesmo esse seu padrão, essa sua régua que muitas vezes é alta do que você vai aceitar. Então, quanto mais você vive, quanto mais você experiencia, até mais seletivo você fica, e isso é saudável pra você. E aí, até no exemplo de trabalhar, muito provavelmente essa pessoa gosta de ir pro escritório. Se ela ficar trabalhando o dia inteiro de casa, pode ser que ela não goste tanto assim. Às vezes ela vai arrumar um coworking pra ela ir, sabe? Se o seu ambiente é cozinha aqui não tem nada a ver com você ser uma boa cozinheira ou não, tá? A cozinha aqui, ela tem mais a ver até com bruxaria, eu diria. Porque vamos pensar aqui que é o ambiente da cozinha. A cozinha é onde a gente junta elementos e transforma em alguma coisa nova, né? Então, às vezes você pega coisas que separadas não significavam muito, mas juntas elas transformam em uma coisa que é gostosa, que é mágica, entendeu? Então, a cozinha, quem tem um ambiente de cozinha são as bruxinhas mesmo, são os alquimistas. A cozinha é esse lugar mesmo de transformação, de alquimia. E muitas vezes esse é o lugar também que as pessoas se reúnem. Pode reparar, nessas famílias que a mãe gosta de cozinhar, é uma tradição, a mãe ou o pai, né? É uma tradição, todo mundo passa lá o domingo inteiro junto, cozinhando, comendo um pouquinho, transformando, sabe? É um ambiente muito legal. Então, quando a gente traz isso para a prática, né, não é literalmente uma cozinha, você não vai ficar na cozinha literalmente, é muito mais esses ambientes em que você transforma as coisas e que você cria junto com alguém. Então, pode ser, por exemplo, você ir, sei lá, num clube do livro que você conversa com as pessoas e que você realmente chega a conclusões novas. Pode ser o cafezinho que você vai tomar lá com as pessoas que trabalham no teu andar e nem sempre vocês se veem e vocês têm ideias. Pode ser também ir pro coworking, sabe? Então é muito legal isso pra cozinha. Esse momento de alquimia, de transformação e não sozinha, com outras pessoas. Isso pode te fazer muito bem. E a questão das setas é um pouco engraçada para cozinha. Então, normalmente, quem é cozinha voltado para a esquerda prefere ambientes mais úmidos. Então, às vezes, para você, por exemplo, morar na praia, sabe? Pode ser legal porque tem umidade. Eu conheço uma pessoa que é cozinha molhada e mora em Manaus e realmente ela se sente muito bem lá. Em Manaus é bem úmido. E a cozinha voltada para a direita prefere lugares mais secos. Então, talvez você morar em lugar com menos umidade vai ser melhor para você. Mas assim, gente, também não é algo que necessariamente a gente precisa mudar de casa, tá? Vai observando o que você tá sentindo, ver se realmente faz sentido, né? Ai, quando eu tô em lugares mais úmidos eu me sinto melhor, quando eu tô em lugares mais secos eu me sinto melhor. Então você pode ir levando pro teu dia a dia. Próximo ambiente é montanhas. Montanha, então vamos pensar numa montanha, né? Se você tá lá no alto de uma montanha, você vê as coisas de cima. Então isso é muito saudável para quem tem a montanha como seu ambiente. Para você ver as coisas de cima, ter uma nova perspectiva, literalmente assim, subir, se elevar é muito saudável. Então, são até pessoas que muitas vezes elas se beneficiam muito de tentar ter a visão mais ampla, sabe? De sair dos lugares que elas estão, se ver de fora. Isso pode ser muito interessante para quem tem montanha. Se a sua seta tá virada para a esquerda, provavelmente vai estar escrito como montanha ativa. Isso significa que para você pode ser até ambientes artificiais. Então, por exemplo, eu morar no 10º andar pode ser muito legal. Eu ter uma casa de 2 andares e ficar lá em cima. Ou eu trabalhar num escritório que eu tenho uma vista, ou que eu tô... Sabe, tipo, esses escritórios integrados que às vezes parece que tem um andar em cima e outro embaixo, para você é melhor ficar no de cima. Então, tudo que é pra cima, que você se eleva, é muito positivo. Às vezes até ter, tipo, um carro mais alto, sabe? Normalmente é comum isso. Às vezes a gente vê uma pessoa de montanha que não dirige sedã, dirige um SUV, dirige uma caminhonete, isso é super positivo para elas. Quando é a seta voltada para a direita, então pode estar até como montanha passiva, eu acho que vai aparecer aí para vocês. Aqui então tá mais ligado à montanha literal mesmo, ir pra natureza, sabe? Tipo, porque isso é muito legal na montanha, né? Às vezes você, tipo, tá lá no alto, mas você tá grudada no chão ainda, né? Você ainda tá aterrada no chão. Então isso é muito positivo para você. Idas para a natureza pode ser muito legal, ter essa sensação. Às vezes morar acima do nível do mar. Então ao invés de eu morar numa cidade de praia, eu vou morar numa cidade de montanha. Isso pode ser interessante também. Depois a gente tem vale. O que é um vale, né? Vamos imaginar só para vocês entenderem a lógica. Se a gente assiste tipo aqueles filmes, sei lá, de faroeste dos Estados Unidos, normalmente, então, o vale, ele tá ali no chão e aí tem tipo aquele paredão e muitas vezes até o eco ecoa, né? Então, realmente tem uma característica acústica no vale.
Então, para quem é de vale, é até o contrário da montanha. Para essas pessoas é melhor estar bem no nível do chão. Isso pode ser muito saudável para você se sentir bem próxima da terra. Então, talvez morar no 10º andar já não é muito legal para você. Vamos pegar ali uma casa no térreo, pode ser mais interessante. E tem essa característica acústica, que é curioso. Normalmente são pessoas muito conectadas com o som, que captam mensagens com o som. Às vezes é até aquela pessoa que você tá falando com ela não tá te olhando, ela tá te ouvindo, sabe? Porque isso é muito saudável para ela. E aí é engraçado, assim, porque quem é do Vale normalmente são pessoas também que gostam muito de ter, tipo, relações bem próximas, talvez nem em quantidade, mas em qualidade, sabe? Então, são próximos da família, são próximos dos amigos, gostam mesmo dessa conexão de estar juntinho, isso pode ser uma característica sua também. Se você tem o ambiente Vale com a seta voltada para a esquerda, que provavelmente vai estar escrito estreito, então são esses lugares mais estruturados. Pode ser, às vezes, até tipo uma cidade. Sabe essas cidades que elas são, tipo, meio curtinhas, assim? Eu até não sei se vocês já foram, mas eu até lembrei de Amsterdã, assim, que parece que tudo é meio pequenininho, tudo é juntinho. Isso pode ser legal. Uma casa mais estruturada, com as paredes. E para você lembrar que a acústica também é importante. O que você ouve é importante. Se a sua seta tá voltada para a direita, provavelmente vai estar escrito Vale Largo. Aí são ambientes mais abertos mesmo. Então, provavelmente algum lugar da natureza, mas que ainda tem a característica acústica. Então, por exemplo, até esses vales que eu descrevi no começo, ou um rio, alguma coisa assim, que você sinta essa conexão com a terra. E aí, por fim, a gente tem um ambiente shores ou margem, que esse é o meu ambiente. E aqui é quando tem duas paisagens diferentes se encontrando, tá? Então, quando a gente tá falando de quem tem margens, se beneficia muito disso, assim, de ter, tipo, como se fossem duas coisas mesmo, duas ou mais, né, coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se a sua seta é voltada para a esquerda, então provavelmente vai estar escrito margem natural, aí realmente ambientes naturais são mais interessantes para você. Então, por exemplo, onde a terra e a água se encontram, sabe? Ver isso é muito legal. E é muito curioso porque quando eu vejo na minha própria vida, as melhores oportunidades, as melhores coisas que já aconteceram comigo foi quando eu tava morando em cidade litorânea. Então, esse é o meu ambiente, eu me sinto super bem, tipo, vendo um pôr do sol, vendo, tipo assim, a praia, sabe? Vendo alguma coisa nesse sentido. E, de fato, assim, as coisas fluem muito naturalmente pra mim quando eu tô morando em cidade de praia. É impressionante, assim, eu encontrar o desenho humano, eu receber propostas incríveis, sempre é quando eu tô na praia. Mas se você tem vale artificial, então para você não necessariamente precisa ser praia, pode ser qualquer coisa que estejam se encontrando, sabe? Então às vezes ver um filme, você já tá vendo uma outra realidade, isso pode ser muito bom para você. Ou tipo morar num lugar que a tua vista mesmo, você veja, sei lá, a cidade tem um parque do lado. Ou você vê mesmo no seu dia a dia, sei lá, as pessoas, tipo, uma tá brincando e a outra tá trabalhando, sabe? Tudo isso que mistura ambientes pode ser legal. E para quem é margem, tanto natural quanto artificial, é muito legal também, tipo, por exemplo, trabalhar e ver um ambiente fora. Então, se vocês verem, por exemplo, esse espaço que eu tô, que é o que eu mais gosto de trabalhar, eu amo vir pra cá, isso é muito legal, porque eu tô aqui e eu tô vendo tanto o ambiente que tá aqui atrás, como na minha frente também. Eu tenho porta de vidro na minha frente também. Então, eu tô aqui nessa realidade, muitas vezes, sei lá, estudando, fazendo alguma coisa. É só eu virar pro lado que eu já tô vendo um outro ambiente. Isso é muito legal pra quem tem margens. Então, para você, por exemplo, em vez de sentar de costas para a janela, você pode sentar de frente para a janela para ver o teu ambiente e o ambiente que tá fora. Isso pode ser super favorável também. Ou colocar sua cama assim, ou sei lá, qualquer coisa que você gaste muito tempo pode ser super interessante. E aí, meus amores, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para o processo de vocês. Me contem aqui nos comentários se fez sentido, não fez, qual é o teu ambiente, o que você sente, se você consegue perceber isso. Se você gosta desse vídeo, eu vou pedir a gentileza de você se inscrever no canal para que você receba os outros vídeos, isso me ajuda bastante também. Muito obrigada, qualquer dúvida, comentário, sugestão que vocês tiverem, por favor, falem comigo. Um beijo!